Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente o semestre que estava faltando, o semestre que dá início ao último ano da faculdade. Sejam bem-vindos e aproveitem. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu estou fazendo entrevista com os professores e com os alunos para contar como foi a experiência do semestre. Disciplinas, professores, dificuldades, o que eles gostaram, o que eles amaram. E eu agradeço a presença aqui do Zé, da Natália e da Juliana, que são do 9º semestre e vão contar para a gente como foi. Imagina. Podem se apresentar, falar de que campus e que período. Eu sou a Juliana, eu atualmente estou indo para o 10º semestre, então 9º, né? E a gente está no campus de Santo Amaro, acredito que todos nós, devido aos atendimentos na clínica. Meu nome é Natália, eu estou no 9º semestre também, indo para o 10º agora, finalizando. E eu também sou do campus de Santo Amaro, nesse último ano de psicologia, que todo mundo tem que ir para Santo Amaro devido à clínica também. Oi, eu sou Gabriel Cordeiro, todo mundo me conhece como Zé, dentro da instituição. Sou do Campus Liberdade, mas como a Juliana disse, devido à clínica, hoje eu sou de Santo Amaro e graças a Deus indo para o 10º. Então, mas vocês eram da Liberdade antes? Liberdade antes. Os três. Ah, legal. Então tá bom. Então vamos começar a falar das disciplinas e a primeira que a gente vai falar é Libras EAD. Bom, então a matéria de Libras eu acho que ela é um pouquinho diferente do que a gente espera. Acho que quando a gente vê ela na grade, a gente pensa que vai sair sabendo se comunicar em Libras, e na verdade é um pouquinho mais focado em legislação. Eu achei uma matéria bem puxada. É muito importante ler os e-books, porque se você ficar preso só em vídeo e no game da plataforma, você não pega o que tem que pegar. Então, acho que a parte de fato relevante do conteúdo que vai te ajudar na hora de fazer as atividades, na hora de fazer as provas, estão no e-book. E aí é bem focado em legislação. A gente não sai sabendo se comunicar em Libras, mas eu achei bem legal dar uma visão assim bem diferente do que a gente tem, da visão de leigo que a gente tem sobre surdez e sobre surdos oralizados e todas essas coisinhas. Posso fazer uma pergunta? Quando você fala em legislação, é uma legislação abrangente ou é também específica do CFP sobre regras do atendimento psicológico em Libras? Não é tão focada, assim, em questões do CFP. A matéria passa muito pela história de como o pessoal foi conquistando o espaço deles e como as leis foram surgindo, quando elas surgiram, por quê. Então, é mais focado, de fato, em Libras do que em psicologia, porque é um curso que eu acredito que também tenha para outros cursos, como talvez pedagogia, enfim, além do nosso. Isso que eu ia comentar. E eu não vi nada de CRP, de CFP, nada no curso. Nada. É que eu acho que, de fato, deve ter para alunos de outros cursos, né? Por Que isso. foi até algo que nós Eu acho aprendemos que é uma matéria... Foi algo que nós aprendemos até no curso. Que Libras é obrigatório para a fonoaudiologia, pedagogia, psicologia e mais algum que eu esqueci. Mas é algo que faz muito sentido. É uma matéria mais introdutória, na verdade, né? Ele conta a história de como surgiu a Libras, enfim. Então é bem mais introdutório do que prático. Acho que todo mundo, quando selecionou, porque é uma matéria optativa, quando selecionou Libras, achou que realmente fosse sair dali falando Libras, ou que a gente fosse ter algo mais prático, mas não é bem introdutório mesmo. Então, assim, foi muito gostoso de aprender, mas também foi um pouco decepcionante, porque a gente espera, né, sair falando já, mas óbvio que não tem como também, em 5 meses, você aprender tudo, nem em 5 meses, né, 4 meses, você já saber falar, enfim, é difícil, né?
falar que ele até ensina alguns posicionamentos de mão e tal, mas assim, nada muito avançado. Eu acho importante ressaltar de como para nós é importante a luta antimanicomial, para eles é importante o ensino da Libras, como se desenvolveu esse ensino de Libras, porque para nós todo mundo é surdo, a gente não sabe os detalhes, é aquele negócio. Todo mundo é louco. Para a gente, para eles, o preconceito deles é todo mundo é surdo. Não, não é bem assim. E esses preconceitos bem superficiais, mas que machucam, sabe? Essa psicologia, olha, essa disciplina conseguiu cortar. Isso eu achei bem interessante mesmo. E acho que é importante mencionar que Libras é uma língua oficial no Brasil, né? É a nossa segunda língua oficial. Sim, Português e Libras. ela não é dialeto, ela é língua. E aí Legal. eles falam sobre ter isso como matéria nas escolas, que no primeiro ensino, né, no ensino fundamental 1, da importância que tem de ensinar Libras, explica a diferença das pessoas que são oralizadas e das que não são, enfim, ele entra em bastante detalhezinho, assim, até para justificar o motivo de cada lei existir e sobre os eventos que acontecem também para esse pessoal, é bem legal. Então, agora a gente vai falar de uma outra EAD, que é a gestão de clínica. Bom, então eu achei essa matéria a mais legal do semestre. Ela tem um foco em empreendedorismo, ensinar a gente como gerenciar uma clínica. Assim como a matéria anterior, ela não tem foco em psicologia, ela é abrangente para outros cursos. Então, a gente vê muito exemplo de nutrição, de odonto e tal, mas ensina a gente como gerir pessoas, ensina a gente como lidar com fluxo de caixa. Então, vai desde gente até capital. Então, é bem legal que você consegue ter uma visão bem ampla. Eu consegui tirar de lá vários insights para empreender e para cuidar de um negócio. Então, acho que foi bem legal. Não é uma matéria difícil. Eu achei super gostosinho de fazer, assim. Dá para fazer de uma vez, de tão legal que é. E a prova é bem tranquila. As atividades também, porque é uma matéria mais dinâmica, ela é mais prática, então trabalha muito com exemplo, assim, o que você faria e tal. Então acaba que não se torna uma coisa chata, difícil, é dinâmico de fato. Os vídeos são super explicativos, e aí o e-book entra como um complementar, assim, mas eu, pelo menos, só nos vídeos já consegui tirar, tipo, muita coisa interessante, então acho que foi super válido. Tem um exercício que é interessante, esse eu achei super difícil. Que você precisava montar de cabo a rabo um fluxograma. Não tinha? Você tinha que montar de cabo a rabo um fluxograma desde a entrada de um paciente na sua clínica, o que você precisa, quais os setores que você envolve. Assim, surreal, mas super difícil, eu achei, porque eu odeio administração, mas super completo, super completo. Sim, fala também sobre acessibilidade, né? Que às vezes as pessoas pensam em tudo que você vai fazer para abrir uma clínica e se esquecem da acessibilidade, como que vai ser o quadro de funcionários, quais que vão ser seus procedimentos, como que vai ser o seu arquivo. Então vai assim, desde a coisa mais simples que ninguém pensa até a mais complexa. Então é super completinho, é bem legal. E eu acho que, e conversando com colegas, foi muito engraçado a influência da pandemia principalmente nesse exercício, porque alguns colegas falavam assim: meu Deus do céu, onde que eu coloco a compra do álcool gel? Eu coloco no financeiro, eu coloco. Eles não sabiam. A influência da pandemia foi assim aterrorizante para eles. Não, mas é legal porque força a gente a pensar no prático, né? Senão fica muito Sim. no mundo das ideias. E aí, quando você tem uma coisa, não, olha, isso estaria acontecendo no meu consultório hoje, como que eu ia resolver? E Legal como isso. está acontecendo, né? E como está acontecendo. Mas Exatamente.
esse exercício em específico a gente deu uma surtadinha. Eu, pelo menos, dei uma surtadinha. Mas foi legal, não foi legal? Foi Quando você vê legal. pronto, assim, você fala, caraca, foi eu que fiz isso. Consegui! Bem Eu dinâmica as queria que matérias. vocês me explicassem um pouquinho. São 2 EADs no 9º semestre. Os 2 têm que ser feitos? Não? Como que funciona? A gente tem 2 vagas de EAD, só que nós temos 3 ou 4 matérias optativas, sendo Libras, e a gente pode escolher entre Libras e a outra, que é gestão A de Nath caiu. clínica. Gestão de clínica ou gestão de Gestão de inovação e empreendedorismo. Gestão de inovação e empreendedorismo, que eu acredito que vai ser a próxima que nós vamos falar. É. Bom, pessoal, a Nath precisou sair, a conexão não estava legal, então ela não pode continuar com a gente, mas mesmo assim, obrigada. E a gente vai continuar falando da outra EAD, que é a gestão de inovação e empreendedorismo. Gestão de inovação, acredito que eu e a Ju nós não fizemos, porque ela é uma optativa. E calhou que nós escolhemos gestão de clínica. Então, a matéria existe, está aí no 9º semestre. Eu não sei como vai ser o próximo 9º semestre, porque sempre tem aquela questão. Teve no nosso 6º a psicologia organizacional e psicoterapia breve. A psicologia organizacional não teve tanta procura, então ela caiu da grade. Eu não sei como que vai ser, porque eu não vi, só conheci uma pessoa que fez essa matéria. Não sei se ela vai cair da grade ano que vem, semestre que vem, mas ela existe, teve gente que fez, e é gestão de inovação e empreendedorismo. Acredito que você vai aprender a gerir inovações e gerir o seu empreendedorismo. Mas assim, como vocês são o último semestre que eu estou entrevistando. E como ninguém mencionou essa disciplina nos outros semestres, então ela realmente é da grade do 9º, talvez caia ou não, né? Mas Talvez não é uma caia. questão de que foi mudança de grade, tal. Não, realmente essa daí é da grade do 9º. Então, não sei se no semestre que vem também continua ou não, mas essa era uma optativa de vocês, EAD. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Ju, dessa disciplina que você também não fez? É isso, né? Eu acho que seja um pouquinho semelhante à disciplina de gestão de clínicas e consultórios, afinal, também vai falar de inovação e de empreendedorismo, mas não conheço quem tenha feito. A maioria das pessoas ficou, de fato, com Libras e gestão de clínicas e consultórios. Legal. Bom, pessoal, agora a gente vai falar, então, de fenomenologia. Bom, acho que essa matéria foi um desafio. A gente já teve uma matéria semelhante em semestres anteriores, mas devido à pandemia, essa coisa de online e tal, acabou sendo um pouco mais desafiador. Acabou sendo também mais dinâmico, então nas aulas a gente sempre tinha algum convidado junto com o professor, que aí podia contar a experiência dele em consultório, a trajetória, desde o término da faculdade até a especialização e tudo mais. Então, isso já, para a gente que está no 9º, dá um norte melhor do que vai acontecer nos próximos anos, né? Além disso, a gente também trabalhou em cima do filme do Coringa. Eu tive aula com o Daniel, né? Diferente do Zé, que teve com outra professora. Então, a gente conseguiu trabalhar em cima do filme do Coringa, que geralmente as pessoas fazem uma análise da visão psicanalítica, e nesse caso a gente fez uma análise mais de visão humanista, né? A gente aprendeu sobre logoterapia, Dasein, então, assim, foi um pouco mais aprofundado, deu para ter uma noção melhor. Eu estou louca por psicanálise e me balancei um pouquinho na logoterapia, então acho que foi super enriquecedor, assim, apesar dessa experiência aí nova de tudo online e tal, foi bem legal. Diferente da Ju, eu não me balancei nada, eu só reafirmei meu gosto pela comportamental. Não tive nenhuma aproximação maior. Comportamental eu amo, não tem jeito. E complementando um pouco o que a Ju falou, a Fenô, a matéria Fenô, ela não abrangeu só Fenô.
ela abrangeu um espectro da humanista muito interessante. Ela abrangeu design, logo, gestalt, Fenô, teve mais algumas. Teve mais algumas, e ela também abrangeu alguns pensadores, alguns até filósofos, porque, né, humanista, ela vem da filosofia, muito mais, ela é muito influenciada pela filosofia, que beiram as teorias. E o interessante da matéria para mim, que teve esse semestre, que eu tive nesse semestre, é que a professora, ela conseguiu fazer com que nós linkássemos novamente a pandemia com a fenomenologia. Foi muito interessante uma fala da professora que ela teve, ela falou assim, como que a gente vai analisar, fazer a terapia com uma criança por EAD? Por EAD, por webconferência, à distância. Você vai mandar ela desenhar, você vai mandar ela falar, olha, o que é para você o coronavírus? Desenha para mim o coronavírus. Como que o coronavírus é representado para você? Para entender qual que é a existência daquela criança naquele momento, como que ela tá lidando, porque é aquele negócio. A criança não vai entender o que é isso, então nem fala. Pera lá, precisa falar, você precisa ter essa conversa com ela. Por que você está em casa? Por que você está tendo aula à distância? Por que você não está vendo seus amigos? Tem algum jeito de reaproximar você e seus amigos? Então, a professora, ela abrangeu muito isso. Eu achei super interessante essa questão, porque é bem da existência que nós estamos tendo agora, é bem do momento que nós estamos tendo agora. E a humanista vem nessa linha do aqui e agora, do momento, do que eu me apresento, da minha figura, não do meu fundo. Mas tem que analisar o fundo também. Mas foi interessante esse link que ela fez com o momento pandêmico. Desculpa, você falou das crianças. Eu sigo uma página no Face que é Frases de Criança, né? E nessa época de pandemia, apareceram muitos, assim, os pais que mandam as coisas que as crianças falaram em casa. E apareceu muita fala sobre a pandemia, sobre o vírus, e falas muito parecidas com as dos adultos. Então, eles assistiram um desenho que tinha lá um monte de criança junto. Aí a criança fez um comentário: olha, lá não tem coronavírus, porque eles estão todos juntos, né? Exato. Então, a exato. gente não pode ficar achando que as crianças não estão percebendo, elas estão sim. Então, eu estava com os meus 2 sobrinhos aqui em casa e coincidentemente, a minha irmã e meu cunhado, eles são médicos. E eles estavam aqui em casa por eles serem médicos. Então, o entendimento deles em relação à pandemia é assim: não pode aproximar, não pode aproximar. Se a minha irmã ia visitá-los, não me abraça, não me abraça, coronavírus, não me abraça. E é justamente o que você falou, se assemelha muito ao entendimento. Só que assim, a gente não liga, é o imaginativo, é a criança, não dá bola, mas tem que dar. Você tem que conversar com ela, você tem que saber o que está acontecendo. Tem que ter essa conversa para que elas entendam, né? Porque se a gente não fala, elas ficam criando uma justificativa na cabeça delas, e aí vai ser muito pior. Exato. Isso é muito da comportamental. A gente fala que não pode, mas a gente também não. A gente fala que não pode, mas também a gente não fala o que pode ser feito, né? É a mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. Maravilha. Muito bem. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma disciplina que é Trabalho e Saúde Mental. Essa disciplina foi bem difícil. Eu acho que ela demanda muita leitura. Ela parece ser simples pelo nome, a gente associa a organizacional, e de fato tem associação com organizacional, mas é muito importante entender a história por trás disso. Então, por isso, há muita leitura. Então, para fazer a prova foi, assim, complicado. É puxado, demanda um esforço maior, há um desgaste maior. Devido à pandemia,
acabou que se associou muito uma coisa a outra. Eu tive aula com a Paula, que é coordenadora de clínica, né? E teve muita associação aí de pandemia com a matéria e tal, o que acabou trazendo novos assuntos em cima do que a gente já tinha previsto para aprender aí durante o semestre, né? O que gerou ainda mais dificuldade do meu ponto de vista. Eu acho que é mais, para mim, foi mais história do que coisas contemporâneas. Então a gente, pelo menos, eu não sei se o Zé teve aula com a mesma professora que eu, mas a gente não vê tantas coisas atuais. A gente entende mais como as coisas foram acontecendo para chegar no que elas são hoje. Mas é bem legal a gente entender um pouquinho sobre a gestão de pessoas, a importância de felicidade no trabalho, de qualidade de vida, de segurança no trabalho. Então, todas essas questões, assim, de ergonomia e tudo mais, a gente aprende. E aí a matéria inteira é premiada em volta disso. Como fazer o funcionário se sentir motivado? Como fazer que o funcionário se sinta feliz, tenha vontade de trabalhar aqui? Porque se a pessoa não estiver feliz, ela vai ficar doente, ela vai procurar outro lugar, ou ela não vai performar tão bem quanto ela poderia estar performando. Então, são várias questões que às vezes não, que muitas empresas ainda hoje não dão atenção e que tem grande influência sobre o desempenho dos funcionários, sobre o turnover da empresa, sobre a marca que a empresa deixa no mercado, por que as pessoas iriam querer trabalhar aqui, ou por que as pessoas não querem trabalhar aqui. Então, é uma visão bem ampla que a gente consegue ter através do contexto histórico mesmo. É bem legal essa matéria. Vou discordar um pouquinho da Ju. Eu acho que isso foi o foco que o professor deu na matéria. Eu tive aula com o Ézio e ele é de psicologia política. Então, ele puxou a aula muito mais para psicologia política do que histórica. Foi muito engraçado. Na primeira ou segunda aula que ele deu, logo no começo, ele passou um documentário da Folha de São Paulo para mostrar primeiro uma realidade de pessoas que moram em comunidades, que tem uma desigualdade social muito maior, para aí sim a gente entrar no que é trabalho. E essa questão histórica, eu vi muito mais em trabalho de subjetividade, lá no quinto semestre. É interessante comentar que essa matéria ela faz parte das mudanças de grade. Então, o trabalho de subjetividade que eu tive foi substituído por trabalho de saúde mental. Acredito eu, tá? Pelo meu entendimento, é isso. E essa matéria hoje, trabalho de saúde mental, está no quinto semestre. E nós estamos fazendo agora, porque teve a troca da grade, então nós temos que contemplar isso, mesmo tendo previamente essa matéria. Só te complementar. Por Trabalho favor. de subjetividade foi para o terceiro. Foi por terceiro? Terceiro, trabalho e saúde mental é no quarto. E aí, no quinto, eu tive intervenções em contextos organizacionais. Então, é uma caminha da outra. Nós já não tivemos esse. O que eu tive foi intervenções organizacionais. Não sei se é a mesma coisa. Intervenções em contextos organizacionais, eu só acho que mudaram não sei a questão de conteúdo, né? Mas Mas foi essa matéria foi bem foi muito crítica. O professor ele fez apontamentos, ele fez exercícios quais nós nos colocávamos em psicólogo do CAT, por exemplo, do Centro de Assistência do Trabalhador. E o que você vai fazer com um exemplo? Assim, foi muito interessante pensar nesse trabalho que ele deu, justamente, se você se colocar no lugar de um psicólogo do CAT, o que você faz com um funcionário de uma empresa de agrotóxico que foi intoxicado pelo agrotóxico e essa intoxicação gerou um surto psicótico e depressão.
sendo que esse trabalhador só sabe fazer isso. E aquilo dali é reforçador para ele. O que você faz? Você E é tira ele do reforçador, emprego? né? É reforçador, né? É É reforçador. reforçador. É reforçador. E o que você faz? Você tira esse reforçador dele, você tira esse emprego dele, você vê condições de capacitar esse funcionário para exercer outras atividades, tem como ele fazer outra atividade dentro da empresa. Que mais? E pós isso, a empresa ela vai mudar, vai ter mudança de EPI, não vai? Será que tem EPI e o funcionário não usa? Então, por isso que eu digo que ela foi muito mais política, porque ela trata em processos dentro de empresa, ela trata de processos de oportunidades sociais, e que uma influencia a outra, e como uma influencia a outra, entende? O que mais teve de interessante? Em relação à avaliação, super difícil, como a Ju falou. É ler, é texto, porque além de teoria, além de prática, tem Constituição. A gente viu um pouco assim, coisinhas poucas de Constituição, mas que caiu na prova porque fazem de interesse a matéria. Então, a prova é bem difícil. Eu lembro que eu estava lendo um livro, acho que eu tive que ler 4 capítulos do livro, alguma coisa assim, ou era da página 20 a 60, só que assim, era um texto denso, 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 com uma linguagem super técnica, mas assim, a leitura foi bem engrandecedora, foi bem interessante. E é legal ver essa diferença, né? Como a disciplina muda conforme o professor, né? Existe ali um conteúdo que tem que ser dado, mas existe também o quanto que o professor colore, né? O conteúdo, legal isso. Sim. A gente, infelizmente, infelizmente ou felizmente, para mim é felizmente, a gente entrou a gente falou sobre previdência, a gente falou sobre a nova CLT, a nova Constituição de Trabalho, a nova CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Isso. Porque isso tudo envolve a matéria. E outra, está acontecendo agora. E a gente vai aprender e vai ter que colocar em prática. E a gente precisa aprender isso. Então, ela foi bem crítica. Eu gostei porque ela foi bem crítica. Vou completar o Zé aí. Ele comentou sobre que eles viram um documentário. A gente também trabalhou em cima de um documentário para um trabalho específico, que foi o Fábrica Americana. Esse é o Fábrica nome, Americana. certo? A gente trabalhou em cima desse documentário. Não, Indústria Americana. É? Indústria Esse Americana. nome. Da Netflix. E a gente teve que fazer um trabalhinho em cima dele, explicando qual que é a diferença do que eles mostram no documentário para o que a gente tem aqui no Brasil. E aí a gente vê como é discrepante, não sei se seria essa a palavra, mas é bem diferente. E complementando a questão da prova, de fato, é bem denso e não é que assim você vai ler um monte de texto tranquilinho, é texto grande e é texto difícil de entender. Você vai ter que voltar e ler de novo, porque você vai falar, ué, não entendi. E parece que a eu nem li gente ainda. tipo, onde eu tava, eu não li isso aqui. E aí a gente trabalhou em cima de 7 textos, mas assim, 7 textos gigantescos e difíceis. E aí chega na prova, você lê a questão, você fala, putz, é fácil. Aí você lê a alternativa, você fala, mas podem ser todas ou nenhuma. É tipo aquela dúvida que você não sabe o que faz. Mas você sabe a matéria, né? A questão é, você sabe a matéria, mas você não sabe colocar ali. Eu passei a mesma dificuldade. A mesma dificuldade eu passei. É esse o ponto. É muito difícil, tem que ter, assim, muita atenção, porque é coisa de detalhe. E sobre a indústria americana, como você falou, Paty, a diferença entre professor e professor. Nós também demos um foco no que o filme propõe. Em comentário, obviamente, a proposta do trabalho é o que a Ju falou,
mas em comentário a gente teve o debate sobre o que o filme propõe, da questão de sindicatos, coisa que não tem na China, e agora com a cultura chinesa de trabalho indo para a América do Norte, como isso impactou, quais eram os comentários dos poderosos em relação aos funcionários, do tipo assim, quem é filiado a sindicato não trabalha na minha empresa. Na minha empresa, sindicato não entra. Então, foi bem interessante porque entrou até em questão de cultura organizacional, mas cultura organizacional, constituição, sociedade, porque na China o trabalho ele é super valorizado por questões outras de economia e tudo mais. Aí você você coloca a mesma cultura, você coloca os mesmos funcionários na América do Norte, totalmente diferente. Um país onde que direitos, deveres são aplicados e defesa ao funcionário é aplicado, acredito eu, não sei. E o embate que tem entre os funcionários norte-americanos e os funcionários chineses é super interessante. Esse trabalho foi super interessante. Eu sou de Piracicaba e lá a gente tem uma fábrica agora coreana e a gente percebeu a questão da diferença de cultura. Aqui em São Paulo também eu tenho amigos que trabalham na gestão de empresas coreanas e é muita diferença de cultura. É muita diferença. É demais. É assim, 15 minutos para almoço. No filme retrata 15 minutos para almoço. E se passar disso, é descontado. E você não pode fazer hora extra se eles não quiserem. Porque você vai ser. E se eles quiserem, você é mal visto se você não fizer. É surreal, é surreal. Eu lembrei também que quando eu trabalhava com importação, então, na sexta-feira, tipo, eu mandava uma mensagem, terminava, né, sei lá, 8, 9 horas da noite, ia para casa. Quando eu chegava na segunda, eu trabalhava, né, com essa questão de importação, então eu tinha fornecedores na Ásia. Eles tinham me mandado uma mensagem que chegou na sexta noite, eu não estava no escritório, eu não respondi. Aí veio outra mensagem no sábado, que eu também não respondi. Veio outra mensagem no domingo, que eu também não respondi. Quando eu chegava na segunda-feira, aquilo tinha escalado para a diretoria, tipo, quem é que essa mulher que ela não está respondendo para gente? Eu falava, uma incompetente, ela estava em casa descansando. Ela estava ignorando, sabe? O produto está aqui, a gente quer embarcar e ela não quer. Fala, gente, aqui a gente tem fim de semana, eu sinto muito de coração que vocês não tenham, mas aqui a gente tem. E como vocês conciliaram isso? Essa questão de uma educação que tem que ser feita. De realmente pegar o telefone ou pegar um e-mail e falar, gente, olha, a nossa rotina é assim, assim, assim. Então, quando você me mandar e-mail na segunda, eu realmente só vou te responder, na sexta, eu realmente só vou te responder na segunda. Então, não espere mensagem minha no fim de semana, né? E eu percebia a dificuldade deles de entender isso. Né? Tanto que eu fui para lá, eu fui para a China, fui para Hong Kong, Singapura, fui para vários lugares lá, e de sentar, e aí na conversa, porque eu cheguei lá odiada, eles me odiavam por causa desses problemas. E aí você senta, você conversa, fala, gente, olha, eu sei que aqui funciona assim, mas lá funciona assado. Aí você quebra essa barreira, né? Mas mesmo assim, a gente percebe o quanto é difícil para eles entender uma realidade que eles nem sabiam que existia, né? Então, eu já teria pensado diferente, eu já teria contratado alguém para ficar de sexta, sábado e domingo só nesses dias. Porque realmente é difícil a adaptação. Como que vai fazer uma cultura se adaptar a outra? Então a gente se adapta a eles. E eu teria pensado muito mais nisso. Claro, pesando direitos, deveres, pesando tudo, não sendo um escravagista. Sim. Legal. Rendeu essa disciplina, hein? Bom, agora a gente vai falar daquilo que todos nós, alunos, queremos saber, como é o estágio no último ano.
Então, vamos lá. A gente tem a opção de escolher um pouquinho antes do início do semestre qual a abordagem que a gente vai querer para atender na clínica, né? Psicanálise, comportamental, que o Zé já está mostrando ali, Nenhuma mensagem, viu? Nada. a humanista e a outra me fugiu. São Não, 4. só essas. São 3? São 3. São essas. Você tem a opção de escolher um pouquinho antes, então, do início do semestre, né? Até o momento em que a gente começa a atender, então até o paciente chegar na clínica no horário que a gente tem a disponibilidade, a gente vai tendo a supervisão como um preparo, né? Então você ainda não tem o que dizer do seu paciente, você vai para a aula, lê alguns textos de como lidar, enfim, faz alguns trabalhinhos, algo mais prático para você ver ali como seria de fato no dia a dia. Eu acho que o estágio da clínica, nesse momento, não deixa a galera tão perdida, porque a gente já conseguiu ter uma noção no 8º, quando fez a triagem, então você já está um pouco menos nervoso, já está um pouco mais preparado para o que vai vir ali, né? Eu não sei ao certo se é permitido atender em dupla numa situação normal, mas nesse momento a gente vai atender em dupla. Então, eu, por exemplo, não cheguei a atender antes da gente entrar em quarentena. Nós vamos voltar a atender provavelmente que no mês de agosto, né? Se tudo der certo. E aí a gente vai atender em dupla porque a gente precisa ter tempo hábil para cumprir toda a carga horária exigida aí de estágio, né? Então, por esse motivo, eu não sei se em outra situação talvez a gente fosse atender individual. Mas até o momento, então, a gente teve algumas previsões presenciais, onde a gente leu alguns textos e tudo mais, e a gente teve também algumas previsões de forma virtual, com o mesmo foco, de entender através de texto mesmo, por não ter paciente, a gente não ter autorização, infelizmente, para atender via Skype, EAD, enfim. Eu acho que a Thaisa, do 10º, comentou que o atendimento pode ser individual ou em dupla. E se você escolher o sábado, é muito concorrido. Então não dá para atender individual, aí teria que atender em dupla. Acho que ela comentou algo assim. Sim, é que nesse momento a gente vai atender em dupla mais por conta da carga horária mesmo, né? Para conseguir cumprir até o final do ano e já emendar com o 10º. Thaís é um amor, amo muito. E realmente é sábado e ainda tem de dia de semana a partir das 18. Então de dia de semana a partir das 18 atendimento em dupla. É mais difícil pegar a partir das 18 atendimento individual. É muito difícil. E sábado só em dupla. E é interessante falar. Pode falar, Ju. Não, eu só ia falar que eu não sei se você teve a mesma instrução que eu faço psicanálise. A gente tem uma instrução de que, por exemplo, eu vou atender com a minha dupla. Desde o início, na verdade, já estava determinado que a gente atenderia assim, por conta da nossa disponibilidade, como vocês haviam mencionado. E aí, por exemplo, enquanto uma está fazendo o papel ali de terapeuta, a outra está fazendo o papel de observação. E depois isso troca. Então a gente vai fazendo esse revezamento para que todo mundo possa ter a mesma experiência e o mesmo desenvolvimento aí, devido ao pouco espaço de tempo que a gente tem, né? Mas é válido ressaltar que o troca não é troca assim. Um dia eu vou ser o terapeuta deste paciente, do paciente número 1, e no dia seguinte, na semana seguinte, a minha parceira vai ser a terapeuta do paciente número 1. Não. Acredito que a Thaisa já falou, a Tatá já falou. Como que é antes? Atendimento em dupla ou individual, os dois em sala. Se for da mesma teoria, os professores deixam ter uma conversa. Antes, só podia ser da mesma teoria e da mesma supervisão. Agora, você pode pegar pessoas de supervisões diferentes para conseguirmos nos adequar à pandemia. Então, por exemplo, eu e a Ju podemos ser uma dupla. Eu sendo da comportamental e ela sendo a psicanálise. Ela vai fazer uma leitura psicanalítica da minha paciente e eu vou fazer uma leitura behaviorista da paciente dela, da paciente cliente dela. E é muito legal ressaltar, eu falo muito ressaltar, né? É muito legal ressaltar
que, no meu modo de ver, nós tivemos um plus nas nossas supervisões. Por quê? As supervisões, elas são divididas em porcentagens. Para mais fácil explicar, eu vou dizer que ela é dividida em três. Supervisão, teoria, prática e supervisão. Só que a prática e supervisão é a mesma coisa. Então, pois ela é dividida em duas, na verdade. Só que eu divido em três para mais fácil explicar. E a teoria é só 25% da carga horária da matéria do estágio básico. E nós, por não estarmos atendendo, nós vimos muito mais teoria do que se nós fôssemos atender em um período normal, ao ponto de chegar uma hora e falar, olha, a supervisão cessou porque já deu a porcentagem de teoria, aí vocês vão ter a prática depois. Eu achei um máximo isso, porque eu vi coisas da comportamental, Patrícia Tavares, eu te amo, eu vi coisas da comportamental que eu nunca tinha visto. A gente discutiu a esquizofrenia pré-comportamental, por exemplo, coisa que você não vê na faculdade. A gente discutiu terapia de casal na comportamental, coisa que a gente não vê na faculdade. Então, foi muito enriquecedor para mim esse plus que nós tivemos. Claro, sempre tem as duas opiniões. Tem gente que não achou muito bom, tem gente que achou muito bom. Eu achei muito bom. Por favor. Dessa questão aí que você falou de ter mais teoria devido à situação atual. É legal, porque acaba que a gente vai ver a teoria quando a gente vai fazer o relatório final. Que aí você vai pegar tudo aquilo que você viu do seu paciente e vai pesquisar mais a fundo em algum livro, com base em algum teórico e tal, mas não é algo que vai acontecer em aula. E a gente teve essa possibilidade, então isso é muito legal. E outra coisa que foi interessante é que a gente conseguiu linkar tudo isso de novo com a pandemia, que é algo que, para quem vai atender ano que vem, como psicólogo, né, é algo que vai ser super comum. A gente vai ver muito isso. Então, a possibilidade de estar vendo isso na faculdade, de estar vivendo esse momento e entendendo ele com uma supervisora, tipo, foi bem enriquecedor também. E aí é o que o Zé falou, chegou uma hora que teve que falar porque teoria, e a gente não tá atendendo, né? Mas aí já estamos para voltar, e aí vai dar tudo certo, vamos ver como vai ser. Paty, alguém falou sobre a sequência de oitavo, nono e décimo? Qual que é a importância dessa sequência dentro do estágio básico? Não, dessa forma não, pode falar. Não? O oitavo semestre ele é contemplado com o estágio de acolhimento e avaliação psicológica, que é a famosa triagem. Tem faculdades que elas não distinguem isso. Então, por exemplo, a EMB, que é da rede, da mesma rede que a FMU, no oitavo semestre ela coloca terapia em grupo, porque ela entende que a triagem ela faz parte do processo terapêutico, então ela tem que ser feita dentro da terapia. Não algo à parte, como triagem, como a FMU faz, e o resto terapia. Porém, dá super tranquilo. Por quê? Como eu falei, o oitavo, ele é importante por causa da triagem, motivado pela triagem. Triagem e avaliação psicológica. Qual você pode aplicar teste, verificar, você pode aplicar teste no paciente, porque o objetivo é a coleta de informação. Essa coleta de informação vai para um prontuário. Esse prontuário, como qualquer clínica, hospital, o que for, o psicoterapeuta seguinte vai pegar esse prontuário e vai verificar as informações que o pessoal do oitavo já colheu. E vai dar início ao estágio básico 1, nono semestre. Então, o oitavo começa com o paciente,
Pode ser que você continue com o mesmo paciente que você teve no 8º, e no 10º, se o seu paciente não teve alta, pode ser que você continue com o mesmo paciente. É importante essa sequência para nós entendermos o que é um processo terapêutico dentro da universidade, dentro de uma clínica universitária. Vai ter clínicas que elas vão aplicar de um modo diferente, vai ter faculdades que vão ter, como eu falei da EMB, processos diferentes. A FMU funciona assim: 8º, triagem e avaliação psicológica; 9º, terapia; 10º, terapia. Pode ser que continue com o mesmo paciente, pode ser que não continue com o mesmo paciente. Benefício seu, se não continuar, você tem outra experiência. Também benefício seu em continuar, você consegue ter um processo terapêutico muito maior com o paciente. E é importante também falar da importância do relatório, né? Quando você fizer a triagem, escrever bem, porque talvez não seja você que pegue aquele cliente de novo. Então, o outro aluno que vier tem que ler o seu relatório e tem que tirar, né, as informações dali. A Patrícia, eu amo a Patrícia. Patrícia, a minha supervisora comportamentalista, paixão por ela. Ela pega muito nisso, justamente pelo prontuário ser algo que outra pessoa pode usar. Então, nós temos método de fazer prontuário. Ela ensinou como fazer prontuário, ela ensinou a como fazer. Por quê? Ela vai descontar se não tiver bem feito. Empatia, gente. Outra pessoa vai pegar esse formulário, esse prontuário. E é aquele negócio, né? Você já vai com um preconceito perante a pessoa, porque você já leu a queixa, você já leu a informação dela, algumas vezes isso vai influenciar as suas perguntas, então, por isso que é importante um prontuário bem feito, por isso que é importante uma escrita bem feita, uma clareza de informação dentro do prontuário. Legal. Quer falar alguma coisa, Ju? Isso que o Zé falou é importante. Eu aprendi, na verdade, isso em triagem com a Gislene, que também pegava muito no pé com essa questão de prontuário Gislene, bem feito. muito amor. E refaz, muito amor. e refaz, e refaz, e refaz, e refaz, e lê mais que você lê pouco, escreve mais que você escreveu pouco, dá mais detalhe que tem pouco detalhe. Então, é bem legal. Agora, o que eu achei bastante interessante aí, tudo que o Zé falou, é que ele tem uma visão um pouquinho mais ampla por ser representante, então ele acaba tendo muita informação que às vezes a gente tem, mas a gente não tem de forma tão clara. Então acho que vai ser bem legal para o pessoal que estiver assistindo a gente, para poder entender de forma mais profunda, talvez. Não sei se é de forma mais intensa, de forma mais íntegra. Verdade, é muito interessante isso, né? Essa questão de você compartilhar, é a ideia das entrevistas, né? Dar uma visão geral do curso para que a gente vá mais preparado para os próximos semestres. Sim. E estágio é uma coisa que todo mundo quer saber como funciona, então. Isso é uma grande luta que eu sempre tive na FMU, sempre tive, ao ponto de gente não conseguir fazer trabalho e sabendo que e não sabendo que ela não consegue fazer trabalho porque ela não consegue comprar o Word, por exemplo, não consegue comprar o pacote Office. E pela faculdade é de graça, e a pessoa não sabe. Tendo, ai, que dor de dente. E você tem uma clínica odontológica que você pode consultar a preço popular. Ai, fisioterapia. Que nem o meu pai. Meu pai, ele sofreu acidente e tudo mais. Liguei para a Fernanda. Fernanda, aconteceu isso, isso e isso. Vou precisar de fisioterapia. Ela falou, vai na faculdade. Legal, ótimo. Vá na faculdade, porque tem e dá para ser feito. Eu acho que esse é o grande papel do representante, é você desmistificar e informar grande parte dos processos da faculdade. Algo mais para comentar, então, sobre Sempre tem, é que foge. Sempre tem, é que foge. Tá, Assim, então se eu for deixar uma dica para os alunos, conversem com seu supervisor tudo. Converse com a Paula Jonas, a nossa coordenadora de clínica,
tudo. Não vá para o seu atendimento com dúvida. Entenda os prontuários, entenda as papeladas, entenda, assim, de chegar no professor e falar o que é isso, eu preciso saber o que eu tenho que fazer aqui, por quê? Porque é importante, porque você vai fazer isso durante 1 ano e meio. E é a mesma papelada, são os mesmos prontuários, é o mesmo modelo. Se você entende no 8º, você tem a facilidade no 9º e você tem facilidade no 10º. Então, converse tudo. E assim, não deixa nada para a última hora, do tipo... tem questões éticas na clínica muito importantes, que já são aplicadas, do tipo assim, você em nenhum momento pode pegar o seu celular e ligar para o seu paciente. Você está numa clínica universitária, você não é seu papel fazer isso. Você tem um telefone separado da clínica para ligar. Em nenhum momento, hipótese alguma, vai embora. O meu paciente faltou, atrasou. 5 minutos que ele chega antes do final da sessão. 5 minutos que ele tem de sessão. Ele está pagando para isso. E a mesma coisa na sua clínica depois. Não avisou, correria, você tem obrigação de ficar. Outra, porque, como a Ju estava falando, com essa pandemia, foi liberado o plantão psicológico dentro do horário de atendimento. Então, por exemplo, nós temos, como a Ju falou, uma dupla atendendo. Um observador e um terapeuta. Os 2 terapeutas. Tá ali, é terapeuta, não tem como, você influencia a pessoa. Chegou alguém para um plantão. Não sei se o pessoal que está vendo sabe o que é plantão, é um plantão psicológico, é como se fosse um PS, mas psicológico. A coordenadora vai ver se tem aluno de paciente que faltou lá para atender esse plantão. Não tem, vai subir e vai pedir para alguém de alguma dupla, para o observador da dupla descer e atender o paciente. Válido como horas atendidas, válido como horas clínicas atendidas. Por isso que é importante você ficar lá, por isso que é importante você... terapia não é brincadeira, você entendeu? Terapia não é brincadeira, é um serviço, é uma prestação de serviço, é uma prestação de serviço de saúde, e que você tem que estar disposto a isso. Se você não estiver disposto a isso, saia da psicologia. Saia. Você precisa estar disposto a isso. Bom, e agora, finalmente, a gente vai falar do estágio básico 2, que é o estágio externo. Esse estágio também temos a opção de fazer escolha antes do início do semestre, então é escolar, hospitalar, social e qualquer outro, Zé? Hospitalar, organizacional, Isso, organizacional era social, o que faltava. e dentro da social tem a jurídica. Um dia a jurídica foi fora da social, porque nós perdemos campo de atendimento. Então, por essa perda, a jurídica entrou para dentro do social. Isso aí. Então, temos 4 opções que podem se desdobrar em 5. E aí, assim como no estágio 1, você faz a escolha antes do início do semestre. Eu faço escolar. Na escolar, você pode fazer queixa escolar na clínica, ou seja, atender. Você pode também fazer ele externo, então, em alguma instituição de sua escolha, em alguma ONG, enfim. São N possibilidades. E também na clínica você pode dar orientação sobre, não só queixa escolar, porque queixa escolar é uma outra coisa, mas você pode dar orientação desse Orientação de âmbito pais. também. Isso. Devido à pandemia, a gente optou por fazer pesquisa, a gente faz supervisão com a Ângela, então a gente está fazendo uma pesquisa de como os alunos sentiram o impacto da pandemia.
Então, como você se sentiu? Você se sentiu mais desmotivado? Você teve problemas de sono, problemas de apetite? O que você achou das aulas online? Você acha que os professores e a universidade estavam preparados ou não? Então, a gente está fazendo essa pesquisa com o pessoal do ensino superior, para entender como que foi essa coisa aí para todo mundo, né? E aí para verificar também qual que é o impacto disso em diferentes faixas etárias, no ensino público, no ensino privado, nos diferentes cursos. Então a gente não está fazendo só fechado para psico, para entender como que as outras pessoas também se comportam diante disso, né? Então foi uma alternativa que a gente encontrou para conseguir finalizar essa matéria, não perder horas de estágio, até porque nem todo mundo ia fazer queixa escolar, então nem todo mundo ia atender na clínica, e por conta do momento a gente não tem a possibilidade de ir até uma escola, de ir até uma ONG ou qualquer outra instituição para fazer algum tipo de intervenção, né? Então essa foi aí uma opção que a gente teve para trabalhar. Legal, interessante. Acho válido ressaltar, novamente o ressaltar, Então tá. que dentro de escolar também cabe a educacional, tá? Tem diferença entre educacional e escolar. Novamente, falando dos processos da FMU, essa escolha você faz no 9º semestre, apenas no 9º semestre. Porque é ela que vai direcionar o enfoque que você vai ter lá na frente. Porém, no 10º, você pode continuar no seu enfoque ou mudar o seu enfoque. Eu estava numa briga tremenda se eu ia para hospitalar ou se eu ia para educacional. Só que meu coração comportamentalista foi para educacional, porque eu amo essa área, trabalhei já nessa área. E eu fiquei meio. Eu bambiei bastante entre o que escolher. E aí eu falei assim: eu acho que no 10º eu vou para hospitalar. Não vou para hospitalar, vou continuar na educacional. Porque, como a Jo falou, o projeto dela foi com os alunos universitários, o meu está sendo com alunos pré-vestibulandos e vestibulandos. E aí eu não consegui fazer por causa do meu pai, papai, e aí eu joguei isso lá para o 10º semestre, estou fazendo agora sobre a dinâmica em sala de aula dos professores e dos alunos dentro da pandemia e com a ensino à distância. Complementar, a galera, não sei se tem noção, mas da carga horária são 19 horas, estou certa, me corrija se não estiver, 19 horas além, claro, da parte de supervisão, que seria a parte teórica, assim como a gente tem no estágio 1, a gente também tem no estágio 2, então a gente tem todo um suporte de textos e todo um material aí para ajudar a gente nessa caminhada. Então, de prática, no estágio básico 2, são 19 horas. Isso. Tanto no estágio 1 e no estágio 2. No 1 também são 19. No Agora no 5º foram 10. Então, praticamente dobra, né, a carga horária. Acho interessante falar, como é 9º semestre, quais os campos qual você pode atender no externo. Então, se hospitalar, você vai para o hospital. Social, você vai para a rua. Escolar, você vai para qualquer lugar onde tenha processos educativos, não necessariamente escola. Numa empresa, você tem processos educativos, você tem aquele treinamento e gestão de treinamento, é isso? Treinamento e desenvolvimento, algo assim. Treinamentos, exatamente. São processos educacionais, são processos escolares. Então, você vai também para essa área. Tem ensinamento, tem psicólogo escolar. O social, eu falei, você vai para a rua? Brincadeira, tá? Estereótipozinhos. Eu tenho uma amiga que no estágio, ela é de social, ela tá ajudando uma ONG a arrecadar dinheiro para comprar EPI para morador de rua, morador em situação de rua. Trabalho do psicólogo social. Tô com uma outra amiga no hospitalar que ela tá na ONG Patas que Cuidam. Acho que é Patas que Cuidam.
não é uma ONG, uma clínica, Patas que Cuidam, que é de equinoterapia, ou é com cachorro, alguma coisa assim, sabe? Que precisam de um psicólogo hospitalar para verificar a situação do paciente, acompanhar o paciente e tudo mais. O que mais? Acho que vale dar até o exemplo da Nath, que estava aqui com a gente. A Nath faz social e o projeto dela é um projeto no Instagram. Então, ela e a dupla dela criaram um Instagram para falar sobre coronavírus e os impactos que isso pode trazer para a gente psicologicamente. Então, ansiedade, depressão, insônia, enfim, vários outros distúrbios ou transtornos que podem ser causados devido ao isolamento social. Então, também é uma possibilidade aí que elas encontraram no meio disso tudo, de fazer o estágio acontecer. Legal. A Esther, que é do 6º semestre, ela está fazendo educacional, né? Só que ela está fazendo dentro de uma ONG, e o projeto dela é ajudar a ensinar, educar as pessoas em condições de rua a escolher roupa para ir para uma entrevista, a escolher roupa para ir para um... Processo educativo. A gente tem que abrir realmente a mente, né? Que não é só a primeira coisa que vem, não. Existem muitas possibilidades. E isso fica uma reflexão, que é uma reflexão que eu faço muito com um amigo meu, o Lucas, também representante. Psicologia social está em tudo. Psicologia social está na sua clínica, psicologia social está na psicologia escolar, psicologia social está na organizacional, psicologia social está em tudo. Não adianta você falar assim, ai, não sou psicólogo social. Não tem como, você tem que... Freud analisou o quê? Analisou a sociedade vienense da época. Behaviorismo analisa o quê? O ambiente. Humanista analisa o quê? A experiência. Tudo precisa analisar o entorno para você entender o que está acontecendo. Então, você é psicólogo social. Ninguém não é tem como fugir. Né? Não tem como. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu tenho até uma reflexão eu quero trabalhar com adolescente. E a escola para adolescente é muito importante. Só que você leva a escola como? Você leva a escola como sociedade, como a comunidade do adolescente, ou como uma instituição? Se for como uma instituição, você é psicólogo escolar. Se for como uma comunidade, você é psicólogo social. Então, não tem como você distinguir isso, entendeu? Legal, boa reflexão. Muito bem. Eu acho que vocês falaram de uma forma bastante abrangente sobre o nono. Quem está vindo aí do 8º já vai poder se preparar legal. Não vai ficar com muitas dúvidas. Pelo menos eu estou bem, de uma forma bem clara. Eu acho E queria agradecer a participação de vocês. Uma pena que a Nath não conseguiu ficar. E ela não precisava se preocupar, porque a gente ainda tem 40 minutos para começar o jogo. Evento importante do dia, né? Paty, eu quero agradecer. A gente vai assistir Palmeiras e Corinthians, né? Essa gravação tá um pouco antes. Gente, eu não sei de nada. Futebol, para mim, é que nem, sei lá, Nazai Análise. Eu não sei de nada. Legal. O que vocês Paty, gostariam? obrigado. Só agradecer a Atlética Gávea pela camiseta que eu comprei, que eu ganhei, na verdade. Essa camiseta é da Atlética, da faculdade. Legal, lindona. Ela é linda. Eu acho ela linda. E agradecer o convite. Fico muito satisfeito por realizar o que eu sempre tentei realizar de modo mais efetivo, de modo até mais abrangente, que pega muito mais, pega alunos e não alunos da FMI. Eu agradeço pelo convite. Legal. Eu que agradeço a participação de vocês aí. Imagina, vou deixar aqui o meu agradecimento também, porque eu acho que é uma iniciativa bem legal. Acho que ninguém tinha pensado nisso antes, e pensou, a gente não conhecia, né? Mas é bem interessante porque, principalmente para quem está entrando agora, se sente muito perdido, não sabe o que esperar.
ainda mais para quem está indo para 8º, 9º e 10º, acho que a expectativa é maior ainda. Então, fazer isso aqui é super legal para sanar um pouquinho a ansiedade, além das dúvidas, né? Então, obrigada pela oportunidade de ajudar algumas pessoas que vão assistir Legal. aí a gente. Muito bem, e vocês que estão ajudando, na verdade, eu estou abrindo a porta e vocês que falam. Imagina. Gente, obrigada. Estamos à Prazer disposição. conhecer vocês. E quem sabe a gente consegue marcar um presencial lá, um café, para trocar mais ideias. Por favor, leva o café. Eu levo. Tá bom. Beijo. Fechado. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Bom, essa foi a última entrevista sobre os semestres, mas ainda tem muita entrevista com professores rolando. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo. Até mais.